A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar hoje acerca de pena de morte à luz da Bíblia. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, Deus disse: quem derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem será derramado, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Neste contexto bíblico e profético, Deus fala para Noé e sua família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e suas 3 noras, a sair da arca, que a arca tipifica, representa e simboliza a figura salvífica de Cristo. E Deus, falando com Noé e com sua família fora da arca, Deus, ele falou que quem derramasse o sangue do homem, pelo sangue do homem seria derramado. Significa que a partir do momento que uma pessoa tira a vida de outra pessoa, ele também pode perder e com certeza perderá a sua vida. À luz da Bíblia, meus queridos e amados irmãos, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz literalmente e enfaticamente que a pena de morte foi estabelecida pelo próprio Deus. Com que característica? Com que aspecto? Ao aspecto que há uma maldade plantada sim no coração do homem, da raça humana. O homem deixou seu relacionamento com Deus, apartou-se de Deus, rompeu-se sim a aliança, a confiança por causa do pecado e da desobediência. Por isso que em Gênesis, meus queridos e amados irmãos, fala literalmente que quem derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem será derramado. Significa, se a pessoa, ele matar uma pessoa, ele perderá sim a sua própria vida. Nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que o mundo está indo sim em meio ao erro, em meio ao engano, em meio ao pecado. As pessoas estão se afastando de Deus, mas existe ainda uma oportunidade. O Deus eterno, o Deus amado, que tem um propósito santo e absoluto na vida das pessoas, enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele disse para os seus discípulos no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28, falando assim: não temeis aquele que mata o corpo e não sabe fazer com a alma, mas antes temei aquele que tem poder para lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Literalmente temer a Deus. Que Deus, meus queridos e amados irmãos, ele tem poder para lançar tanto o corpo ou a alma no inferno. Davi disse em Salmo número 9, verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno. E não só os ímpios, mas todas as nações que se esquecem de Deus. Nós sabemos que a pena de morte foi estabelecida pelo próprio Deus por causa do erro, do pecado e da desobediência do homem. A partir do momento que a pessoa, Deus em sua vontade permissiva permite que a pessoa tire a vida de uma pessoa, mas ele pagará com sua própria vida. E a partir, meus queridos e amados irmãos, desse texto bíblico e profético, que não deixa, meus queridos e amados irmãos, nenhuma dúvida, nesta evidência bíblica e cristã, devemos saber que nós, crentes salvos em Cristo Jesus, aceitamos a Cristo como Salvador, mas nós não estamos isentos de passar pela morte física. Em Salmo de número 44, verso de número 22, por amor a Deus somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha, levados sim ao matadouro. Por amor a Deus, somos entregues à morte todos os dias, literalmente o dia inteiro. Somos reputados como ovelha, levada ao matadouro, a ovelha para ser sacrificada, imolada e morta. Só que nós temos a certeza e a convicção no Deus eterno que servimos. Se nosso corpo tombar a morte física, vamos morar com Cristo um dia, sim, na glória. O mundo, meus queridos e amados irmãos, nos dias atuais que estamos vivendo, está vivendo em uma violência generalizada, sem Deus, sem paz, sem luz e sem salvação. Em Salmo de número 33, verso número 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e ao povo que Deus escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é Senhor da nação. A nação brasileira,
Deus é Senhor na vida da igreja. Em meio à idolatria, em meio ao erro, em meio ao pecado, em meio à crise existenciais da falta da presença de Deus, há um vazio na alma. A alma precisa ser preenchido com a presença de Deus. Nós, meus queridos e amados irmãos, com essa mensagem bíblica e profética e de Deus, do céu, do alto, acreditamos que as pessoas não estão livres de sofrer a consequência por causa, sim, do pecado. E nós sabemos que Deus é aquele que dá livramento. Deus é aquele que trabalha. O profeta Sofonias disse em Sofonias capítulo 3, versículo 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele é poderoso para te salvar. Aonde Cristo em Sofonias 3,17 aparece como meu, como teu, como nosso Salvador. Ele é o Salvador, o libertador, que tem poder para salvar, libertar e transformar a vida de pessoas. Deus está trabalhando por tua vida nesta noite. Acredite nesta mensagem, nesta palavra. A partir do momento que a pessoa, ele tira uma vida de uma pessoa, ele mata uma pessoa, ele tem o direito de morrer. Isso é por causa da desobediência. Isso é por causa da falta de Deus. Isso é por causa da falta do Deus eterno. E se Deus não intervir em meio à raça humana, a raça humana caminhará de mal sim a pior. E o mundo, meus queridos e amados irmãos, que estamos vivendo hoje, o mundo está sem a presença de Deus, sem o Deus eterno e sem, sim, ao Deus amado. Deus é aquele que trabalha por tua vida. Ele tem uma obra sim a realizar. Paulo disse em Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Onde Cristo também aparece no livro de Romanos como nosso justificador. A igreja é justificada pela ressurreição corporal e física de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É pela ressurreição de Cristo que a igreja tem uma fé genuína no seu Salvador. É pela ressurreição de Cristo que a igreja não teme a morte física. Porque a morte física é, meus queridos e amados irmãos, um veículo que nos abre uma oportunidade para nós desfrutar da intimidade com Deus e morar com Cristo no céu um dia. O mundo está caminhando, meus queridos e amados irmãos, de mal a pior, no erro, no engano e no pecado. Falamos acerca da pena de morte à luz da Bíblia, porque estamos vendo a sociedade, estamos vendo a humanidade, as pessoas tomadas do medo do amanhã, medo do sair, medo se vai sair para trabalhar, sabe se acorda pela manhã e se vai trabalhar não sabe se volta. E o crente não está isento disso, tanto o não salvo como o crente salvo em Cristo Jesus. Só que nós temos uma certeza de um dia morar com Cristo no céu. Jesus é aquele que nos salvou e trabalhou em nossa vida e sim em nosso ministério. Falar sobre pena de morte à luz da Bíblia deve ter muita consciência, tanto bíblica como cristã e profética. A partir do momento que a pessoa é levado a induzir um crime e tirar uma vida de uma pessoa, ele mesmo está decretando a sua sentença, a sua própria morte. Ele não escapará dessa realidade. E as pessoas às vezes pensam, tem um adágio popular que diz que o homem faz coisa que Deus duvida. Deus não duvida do homem. Se Deus não intervir por sua misericórdia, se Deus não agir na sua ação soberana, o homem tirará com certeza a vida de outras pessoas.